Que passamos por diversas dificuldades políticas já não é segredo. Passamos por grandes problemas relacionados à inflação, estamos passando agora por um déficit gigantesco nas contas públicas e isso reflete diretamente no poder da nossa moeda. E vale ressaltar que nós já passamos por trocas de moedas diversas vezes. Nós já estamos na 10ª moeda que o Brasil já teve e, além disso, a série de escândalos políticos acarretam a uma desconfiança ainda maior em relação ao nosso país. Por esses e outros motivos, é muito importante a gente diversificar nosso patrimônio entre outras moedas, entre outros mercados. É sobre isso que vamos falar aqui no vídeo de hoje. Vou falar para vocês os 3 melhores investimentos para investir em moeda internacional, principalmente aqui o dólar. Eu me chamo Aleph Nogueira e você está no canal Riqueza Inteligente. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então se você se interessa por algum desses tipos de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. Atualmente, a maior parte da população brasileira que investe não tem patrimônio em dólar, não tem investimentos no exterior. E isso é muito importante por conta de um motivo. Não adianta de nada você ter muita diversificação aqui, investir em bons ativos, ter boa rentabilidade se você investe em um país como a Venezuela. Não adianta de nada ter uma grande rentabilidade, um grande retorno se no final sua moeda não vale nada. E quando falamos aqui de comparação de moedas, comparando principalmente o real com o dólar, nós vemos que o real sofreu uma grande desvalorização ao longo do tempo. Portanto, além de diversificar o seu patrimônio aqui dentro do Brasil, é importante também que você diversifique o seu patrimônio entre países, entre moedas, porque se acontecer alguma coisa com a moeda brasileira, você não sofre totalmente com uma perda patrimonial tão grande. Você tem outras moedas em outros locais onde você pode recorrer em caso de necessidade. Por isso, caso aconteça alguma coisa como aconteceu com a Venezuela e estava acontecendo com a Argentina há um tempo atrás, se alguma coisa dessas acontecer aqui no Brasil, você não sofrerá tanto. E se a gente fazer uma comparação aqui do histórico do real para dólar, nós vemos que o dólar teve uma valorização de mais de 400%. O dólar, no início do plano real, custava ali cerca de 0,84 centavos, 0,80 centavos, mas conforme o tempo foi passando, o dólar foi se valorizando cada vez mais. Mas por quê? Porque o real ele não conseguiu acompanhar o crescimento do dólar. O Brasil não cresceu tanto como o mercado global. E digo mais, além de investir por conta da proteção patrimonial, devemos investir também por conta das oportunidades que a gente não encontra aqui no Brasil, que a gente encontra em outros mercados. O mercado brasileiro corresponde a 1% de todo o market share global. E por que eu digo isso? Porque nós não vamos investir apenas comprando dólar. Você comprando dólar está apenas adquirindo um meio de troca, uma reserva de valor. O dólar, de fato, ele não vai trabalhar para você apenas por você ter o papel. Se você comprar 240 dólares hoje, daqui 10 anos você terá 240 dólares. E o pior, esses 240 dólares já não valerão mais tanto quanto eles valiam hoje, por conta da inflação americana, por mais que ela seja controlada, a inflação menor que aqui no Brasil. Além de você ter o dólar, você precisa investir esse dólar no mercado, para que esse dólar te gere mais dólares. Ao invés de você ter 240 dólares daqui a 10 anos, você tenha 360, 400, 500, 600, 1000 dólares. Beleza, agora que entendemos que precisamos ter dólares e precisamos investir esses dólares no mercado americano, precisamos entender onde investir. E aqui a gente tem que levar em consideração o quê? Por ser um mercado novo, um mercado diferente, muitos de vocês devem não conhecer, precisamos começar com algo seguro, com algo com menos volatilidade, com uma tranquilidade na carteira, algo que não tenha muita volatilidade e muita pressão, que venha dar tanto resultado negativo em um curto período de tempo. Então, o ideal seria a gente investir com muita diversificação para mitigar essa volatilidade. Portanto, deveríamos começar aqui com ETFs. O que são ETFs? São fundos de índice, eles vão acompanhar um determinado índice e ele tem uma gestão passiva. Essa gestão passiva traz para a gente uma diminuição nos custos, com taxa de administração, com coisas nesse sentido. Além disso, você estará performando de acordo com um determinado índice que aquele ETF acompanha. Aqui no Brasil, a gente tem ETFs, só que os ETFs aqui não são tão maduros como os ETFs do mercado americano. Lá fora a gente tem ETFs que performam muito bem, tem uma série de ETFs para uma série de ativos, tem ETF de tudo que você imaginar. E o ETF, por acompanhar um determinado índice, ele vai
ter muita diversificação, por mais que você tenha apenas um ETF. Com um ETF, ele investe em um índice e esse índice terá uma série de ativos compondo ele. Então teremos muitos ativos em um único, nesse ETF. Aqui o que importa para a gente é escolher um bom índice. Se a gente tiver um bom índice com bons ativos ali dentro, nós teremos uma boa rentabilidade, porque o ETF ele vai acompanhar esse índice. Logo que a gente diminui o nosso risco, diminui a volatilidade, faz uma diversificação muito interessante entre bons ativos, investindo em um único. E outro ponto é que a gente não precisa ficar analisando ativo por ativo, fazendo uma escolha minuciosa, que talvez seja muito difícil para um iniciante, talvez a pessoa queira poupar tempo, e é isso que o ETF faz, ele poupa tempo, deixa os investimentos muito mais dinâmicos e eficientes. Vale ressaltar que até mesmo Warren Buffett, um dos investidores mais icônicos da bolsa, o Warren Buffett indica a gente investir através de ETFs. É muito difícil a gente selecionar a ação que vai dar 20%, 30%, 40% em um determinado período. É muito difícil a gente comprar as ações corretas. Portanto, a gente comprando ETF, a gente terá quase todas as ações, as melhores ações, na verdade. Essas ações performando bem, a sua carteira vai performar bem também. Por isso, nesse caso, acredito que os ETFs serão uma boa oportunidade para a gente. Então, eu separei aqui 3 ETFs para a gente conversar hoje. Separei 2 de renda fixa e 1 de bolsa. Além disso, eu vou dar um bônus aqui, falar um ETF extra para vocês. Fiquem até o final do vídeo se vocês quiserem saber desse ETF bônus que eu tenho aqui para vocês. No mercado americano, a gente tem uma renda fixa com uma taxa histórica muito grande. A taxa da renda fixa no mercado americano atualmente está na faixa de 5,25% a 5,5%. Que é uma taxa extremamente alta. Muitos devem pensar, essa taxa é muito pequena, é uma taxa muito baixa. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de 11,15, 11,25 da Selic. Claro, a gente está falando de um país que tem muito mais risco do que o mercado americano. A gente tem um país com a dívida que está cada vez maior, com um déficit fiscal gigantesco, um país muito mais arriscado de se investir. É a mesma coisa de você emprestar dinheiro para uma pessoa. Se você for emprestar o dinheiro para uma pessoa, para quem você prefere emprestar? Para uma pessoa que tem uma fama de má pagador, que já deu calote em outras pessoas antes? Ou é uma pessoa que você conhece, uma pessoa que te paga sempre em dia quando precisa? Pela lógica, a pessoa que está sempre com o nome em dia. Mas se você for emprestar para essa pessoa que não tem o nome limpo, pessoa que costuma dar calote, você vai emprestar pela mesma taxa que você ia emprestar para a pessoa que paga bem? Logicamente não. Se você ia emprestar para um a 5%, você empresta para o outro a 10%. Beleza, agora vamos falar sobre esses ETFs. Que ETFs são esses? A gente vai começar com SHV. O SHV é um ETF que investe em bons do tesouro americano. É como se fosse o tesouro brasileiro mesmo. Você está emprestando para o governo de 3 meses a 1 ano. Ele geralmente vai pagar rendimentos mensais. Lá nos Estados Unidos geralmente assim, é uma taxa pré-fixada que pagam os rendimentos mensais, e eles são mais para fazer um caixa, para fazer uma reserva, o investimento que não vai ter tanta volatilidade porque a duração dele é pequena, ele vai pagar ali próximo do que a taxa de juros está pagando, mas não é tanto, certo? Mas a gente tem aqui muita segurança e muita liquidez, investimentos muito seguros, como eu disse antes. E partindo aqui agora para o próximo ETF, nós temos o HYG. É um ETF que investe em bonds também, mas em bonds corporativos, bonds de empresas privadas americanas. Esses bonds geralmente vão pagar para a gente um rendimento maior, e isso é muito bom para aquela pessoa que quer ter um ganho maior também. Por quê? A gente tem o SHV, que vai ser uma reserva, que vai ter para a gente ali uma liquidez interessante, por mais que todos esses ETFs eles sejam liquidados em D+2, ou seja, compra hoje, daqui 2 dias cai na conta, mas em questão de segurança, ele não tem tanta volatilidade. Esse terá um pouco mais de volatilidade, mas pagará para a gente rendimentos maiores. Então a gente tem uma parte ali da carteira que paga menos, mas traz segurança, traz menos volatilidade, tem uma parte com mais volatilidade, porém paga mais também. Então a gente tem esse equilíbrio aqui na renda fixa. Além disso, ele perdeu muito valor por conta da questão do aumento de juros, da taxa pré-fixada. Se ela sobe muito,
o título ele perde valor, esse título ele perdeu valor. E esses ETFs, eles funcionam da seguinte forma, eles têm uma valorização e depois eles caem. Por quê? Essa queda é justamente os dividendos que eles pagaram para você. Na maior parte dos casos é isso. Às vezes é a variação mesmo do papel, do ativo. Mas eles têm a valorização, depois essa valorização é zerada e você recebe os rendimentos em conta. E geralmente esses bonds corporativos, eles têm um período ali de até 5 anos. Por isso a gente também não vai ter uma duration tão grande, uma volatilidade tão grande na cota. E o último ETF aqui desses três é o VOO. É um ETF que replica o S&P 500. O S&P 500 é o principal índice da Bolsa de Valores americana, onde tem as 500 melhores ações da Bolsa americana, as 500 maiores. Esse índice ele performa muito bem ao longo do tempo e para quem quer ter muito ganho de capital no longo prazo, acredito que um ETF como esse é indispensável na carteira, por mais que ele tenha mais volatilidade também. Em momentos de queda ele vai cair bastante, vai cair muito mais que os outros dois. Em momentos de alta ele vai também subir muito mais que os outros dois. E eu soltei esses três aqui justamente por conta disso. A gente tem um para fazer o caixa, tem outro para fazer um rendimento maior e tem outro para dar para a gente mais volatilidade para a carteira, maior chance de rentabilidade. O importante é que agora a gente diversificar entre esses três para conseguir um retorno interessante. E agora a gente vai para o ETF bônus. O nome dele é IVVB11. Ele não é o ETF em dólar, exatamente, o ETF em reais, mas você também replica o S&P 500. Então, para aquela pessoa que não tiver dinheiro, não tiver o capital ainda para comprar o VOO e queira investir no mercado americano, nós temos opção que é o IVVB11. Portanto, é basicamente isso. Veja esses ETFs, veja se faz sentido para você ter esses ETFs na carteira, ver qual desses 4 para você é o ideal, porque para certas pessoas ter renda fixa é bom, mas ter renda variável nem tanto, porque varia tanto, as pessoas têm um pouco de receio de perder dinheiro. Por isso, verifique, poxa, será que vale a pena para mim arriscar um pouco mais? Será que vale a pena fazer essa diversificação? Será que eu vou investir apenas em um, apenas nos 2 de renda fixa? Isso eu vou deixar para vocês. E é isso. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui abaixo que eu vou responder as dúvidas de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, pois o YouTube vai recomendar esse vídeo para cada vez mais pessoas vão assistir esse vídeo, vão ter esse conhecimento. Outra questão, a gente está com a meta aqui de 1000 inscritos no canal. É uma meta difícil de alcançar? É uma meta difícil, mas com vocês nos apoiando, a gente vai conseguir alcançar sim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se interessa pelo meu conteúdo, se inscreva no canal. Não custa nada, é de graça e você me ajuda muito. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Valeu!